Bem-vindos à nossa escola ministerial Céus Abertos. Aqui seu amigo João da Almeida. Chegou o grande dia de nós iniciarmos a nossa escola aqui pelo nosso, pelo nosso canal, né? Pela nossa página da escola no Facebook. Então a gente está entrando agora, provavelmente as pessoas ainda não chegaram para a aula, então a gente vai dar aí um tempinho de uns 5 minutinhos. E enquanto isso acontece, nós estamos aqui com o apoio de Diego Torres aqui na câmera, filmando, e também me mantendo atualizado aí sobre as pessoas que estão online e que vão participar dessa aula que a gente divulgou tanto, foi tão esperada por algumas pessoas. Nós íamos fazer de início no YouTube, porém nós resolvemos fazer aqui pelo Facebook, para que depois a gente possa postar em nosso canal. Então depois nós vamos salvar essa aula e postar ela em nosso canal do YouTube, e aqueles que são alunos, que estão inscritos no nosso curso, vão poder então participar, assistir. Tem muita gente que justificou comigo no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, disse: pastor, não vou poder assistir a aula na hora não, vou poder assistir a aula no momento em que ela estiver sendo gravada. Então você vai ter a oportunidade. Que passou, Diego? 5 pessoas, aquele fez assim, eu pensei que era para parar, né? Então, bem-vindo a todos que estão chegando aí conosco, que estão na nossa transmissão. A nossa aula de hoje, ela abre o nosso curso da Escola de Capacitação Ministerial Céus Abertos. E a ideia é que nós venhamos dividir as matérias em 2, 3 aulas. Não dá para a gente fazer todo o conteúdo massivo, porque seria muito mais tempo para a gente fazer isso. E então, aqui a gente vai ter apenas meia hora a 40 minutos de aula, para que a gente possa então aproveitar esse tempo e abençoar a sua vida. Você que está entrando para fazer parte dessa escola, eu quero falar um pouquinho da história da escola para você, usar esses primeiros 5 minutos, enquanto as pessoas estão chegando. A nossa escola, ela tem mais de 10 anos de existência. Nós tivemos várias turmas presenciais em Salvador, nós formamos 3 turmas também em outras cidades do interior da Bahia. Também tivemos a escola em São Paulo, no Rio de Janeiro, e formamos algumas turmas também nesses lugares. Nós ficamos de stand-by por 3 anos devido a estarmos funcionando na igreja local, mas a escola ela está voltando primeiro na plataforma online, que é o que nós estamos usando agora, por meio das nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Nós estaremos divulgando todo o material da escola. Se você está comigo e está acompanhando, você viu que são 20 matérias, que a gente vai tentar encurtar o máximo de tempo assim, para a gente poder aproveitar tudo, mas são 20 matérias: intercessão, adoração, vida no Espírito, paternidade, libertação, cura interior, história da igreja, missões, fortalezas mentais, dons e ministérios, os benefícios da nova aliança, o que mudou depois da cruz, guerra espiritual e batalha espiritual, discipulado, prosperidade bíblica, heranças da nova aliança, aconselhamento, culto, cultura e tradição, doutrina dos apóstolos e restauração sexual. Nós já postamos o resumo dessas matérias nos nossos grupos, tanto do Telegram quanto do WhatsApp. Então você que já está inscrito, você já tem mais ou menos uma noção do conteúdo que a gente tem. Se não, você ainda vai poder se inscrever, porque nós vamos postar o link aqui logo no final da nossa aula, para que nós possamos explicar melhor para você que nos acompanha na nossa escola. Aos nossos queridos alunos que estão chegando, nós estaremos dando início à aula nesse momento. O tema da nossa primeira aula é Batalha Espiritual, uma realidade antes da criação do mundo. Eu vou virar aqui um pouquinho o meu iPad para você, não sei se vai dar para vocês verem. Dá para ver daí, Diego? Dá para ver claramente? Esse é o material que nós vamos usar. Esse material nós temos ele todo em PDF, também PowerPoint. Esse material é um material que nós iremos oferecer a você, para que você possa adquirir no final da matéria. Nós não vamos falar disso agora. Nós vamos dar ênfase à nossa aula. E essa aula, Batalha Espiritual, é um tema interessante. Eu estou há muitos anos na história da igreja, a gente vai ouvir falar de batalha espiritual, e eu estou envolvido com a igreja já há alguns anos, são 26 anos de ministério. Nesses 26 anos de ministério, eu posso afirmar para você que esse é um dos assuntos mais polêmicos que existe, batalha espiritual. Algumas pessoas dizem assim: eu não sou a favor do movimento de batalha espiritual, eu não gosto de batalha espiritual. Mas deixa eu explicar uma coisa muito importante para você.
Batalha espiritual não tem a ver com o que eu goste ou não goste. Você está envolvido em uma batalha espiritual desde o momento que você entregou sua vida para Jesus. Essa batalha ela tem vários níveis, e a gente vai falar desses níveis aqui durante a nossa aula, não hoje, porque é um assunto mais lá para frente, mas para você entender esse contexto, houve uma época da igreja em que a igreja resumia a batalha espiritual a expulsar demônios. Então, lá para a década de 70, 60, o que se entendia de batalha espiritual era o exorcismo. Você colocava a mão na cabeça de uma pessoa, mandava o demônio embora. Isso durou durante muito tempo. Na década de 80 surgiu um novo entendimento sobre a batalha espiritual. Esse novo entendimento veio através de um homem chamado Kjell Schuber. Esse homem ele era um sueco, um homem de Deus, um homem que tinha uma vida missionária, uma vida dentro da presença do Senhor, uma vida voltada para Deus, para o reino de Deus. E Kjell Schuber, então, ele trouxe esse entendimento sobre geografias, sobre a guerra em níveis celestiais. Na verdade, ele recebeu o entendimento do que a guerra espiritual significava. Existiam muitos excessos no começo, claro, no começo de tudo que é novo traz algum tipo de excesso. Mas nós não podemos descaracterizar o mover simplesmente porque algumas pessoas se excederam no desenvolvimento disso. Então não podemos dizer, não é de Deus, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque existem pessoas envolvidas. Mas à medida que foi amadurecendo, pessoas sérias foram se manifestando, e que Kjell Schuber sempre foi uma pessoa muito séria, uma pessoa muito centrada na verdade da palavra, um mestre da palavra. E esse homem ele trouxe um entendimento, debaixo desse entendimento muitos outros homens surgiram, como Carlos Peter Wagner, e no Brasil a doutora Neuza Chioca, a apóstola Valnice Bilhomes e outras pessoas que foram assim percussoras desse mover. O apóstolo Francisco Nicolau, que foi um dos meus professores, trouxe todo esse entendimento da batalha espiritual como uma realidade. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? Vamos pensar um pouquinho sobre batalha espiritual. O tema da nossa aula é uma realidade antes da criação do mundo, significa que isso não começou agora. E aí nós temos uma fala aqui do C.S. Lewis. C.S. Lewis ele dizia: há dois erros iguais e contrários em que a humanidade pode cair com respeito ao diabo. Um é não acreditar na sua existência. O outro é acreditar e sentir um interesse excessivo e insalubre nele. Então o que C.S. Lewis está querendo dizer aqui? C.S. Lewis está dizendo o seguinte: existem pessoas que dizem assim, eu não quero me envolver com batalha espiritual porque eu já vivo uma guerra, a minha vida já é uma luta, a minha vida já é uma peleja todo dia, já tem batalha, então eu não quero saber desse negócio de batalha espiritual. Deixa eu falar algo para você aqui. O inimigo, Satanás, não levanta bandeira branca. Não existe isso de eu não vou me envolver, de que eu não quero me envolver. O diabo ele vai atacar. Não só vai atacar, ele vai vir com tudo, porque 1 Pedro 5,18 diz que ele está ao seu derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então é necessário entender que tem pessoas que dizem, eu não quero me envolver com isso, já estou lutando as minhas guerras, mas quanto mais preparado você tiver, muito mais você vai conseguir saber se defender. Uma outra realidade é que existem pessoas que pensam da seguinte maneira, elas não pensam assim, eu não quero saber disso, elas são vidradas, elas são pessoas totalmente místicas. Eu conheci muita gente assim, que se envolveu com a batalha espiritual, e em tudo que a pessoa via, ela via demônio. Tudo que ela via, ela via demônio na casa, via demônio nas pessoas. Não é que não exista, a gente vai falar disso na aula de libertação, mas a pessoa ficou fanática, ela ficou psicótica, ela começou a demonizar tudo, ela começou a entregar tudo para o diabo, tudo é do diabo, Deus não é autor de nada, isso é do diabo, aquilo é do diabo. E eu sempre digo que todos os extremos são perigosos, e nós temos que ter equilíbrio. O que é ter equilíbrio? É você saber distinguir o certo do errado, sem que isso possa levar você de um extremo para o outro, do fanatismo ou para o ceticismo. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Então é preciso nós entendermos que Jesus ele se envolveu com batalha espiritual desde o momento em que ele nasceu. O diabo tentou matá-lo. Quando ele inicia o seu ministério, logo quando ele inicia o seu ministério, o primeiro lugar que ele vai é o deserto, Mateus capítulo 4, para ser tentado pelo diabo. E não só isso, Jesus parou, um momento antes de iniciar o seu ministério, ele parou, foi para um lugar guiado pelo Espírito Santo, para nos ensinar um pouco também sobre batalha. Além disso, ele preparou seus discípulos para tudo. Se você é discípulo de Jesus, você tem que estar preparado para tudo.
Eu costumo dizer que tem alguns assuntos da Bíblia que a gente precisa saber. Nós não precisamos só conhecer, nós precisamos saber. Qual é a diferença entre conhecer e saber? Conhecer é quando você tem a informação, saber é quando você tem a revelação da palavra. O que é conhecer? Conhecer é saber a respeito do ponto de vista intelectual, mas o saber bíblico é quando você experimenta, quando você entra na experiência daquilo e você tem a oportunidade de lutar, de guerrear, e nessa oportunidade você vai praticando. Então Jesus preparou os seus discípulos, eles viram Jesus expulsar demônios. Jesus advertiu para eles, para que eles fossem prudentes como a serpente, Mateus 10,16, até a sabedoria divina como a simplicidade de Cristo. Advertiu que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, que o nosso inimigo tem enganado a humanidade e que ele iria fazer isso, que nós veríamos rumores de guerra, como tem acontecido, enfim. Tudo isso faz parte de um contexto de batalha. Eu faço uma distinção entre batalha espiritual e guerra espiritual. Vou explicar um pouquinho isso para você aqui nessa primeira aula. A batalha espiritual tem a ver com as minhas lutas diárias, tem a ver com aquilo que eu enfrento no dia a dia. E dentro desse processo da batalha espiritual, eu enfrento 3 inimigos constantemente. Eu enfrento o mundo, a carne, o diabo todos os dias. E algumas pessoas perguntam assim: pastor, qual o melhor seminário de batalha espiritual que você conhece? Eu sempre respondo: o melhor seminário de batalha espiritual que existe são as suas próprias lutas. E todas as lutas que você enfrenta, todas as lutas que você passa, elas têm um propósito de te treinar para algo, de fazer você viver uma experiência para que você possa depois ajudar outras pessoas. Então você que está participando dessa aula, você que está assistindo nesse momento, talvez você esteja enfrentando uma luta agora, um problema, talvez você esteja passando por algo que você diga assim: isso está sendo muito forte, mas existe um fogo de Deus aí que está purificando o ouro e que vai fazer com que você então experimente um tempo novo de Deus, que você então viva uma nova realidade, que você então possa romper um novo nível de batalha. Nós, quando falamos de batalha espiritual, nós dividimos a batalha espiritual em 3 níveis. Peter Wagner e outros estudiosos da batalha espiritual diziam que a batalha espiritual tem 3 níveis. O nível solo, que é o que nós chamamos das nossas batalhas diárias, ou quando nós oramos pela libertação de uma pessoa. Esse nível é chamado de nível solo, que é quando você ora por alguém. Por exemplo, você já deve ter tido a experiência de começar a orar por uma pessoa e aquela pessoa está com sérios problemas, e logo depois, uma semana depois, dias depois, como se um ataque maligno, um contra-ataque viesse contra você, e você então percebeu que aquele contra-ataque ele tinha a proposta de atingir você. E você diz: meu Deus, por que isso? Porque você entrou numa batalha a nível solo. E aí existem maneiras de você se proteger disso, a gente vai falar mais para frente. Existe a batalha a nível instituição, que é quando nós oramos ou guerreamos contra um sistema, algo que se levantou, uma ordem que se estabeleceu. Daniel viveu isso e ele guerreou contra o sistema, e a sua oração tinha esse nível institucional. Geralmente é quando Deus chama também para você orar pela sua igreja. Você não está mais numa batalha a nível solo, você agora está no nível maior, você entrou no nível de guerra maior. Então você vai orar pela sua igreja, e nesse processo de oração pela sua igreja, você precisa de parcerias, você não pode fazer essa guerra sozinho. Além disso, existe a batalha em nível estratégico. Esses 3 níveis, eles são progressivos, né? Geralmente eu costumo dizer, por exemplo, da minha experiência, que eu não busquei esses 3 níveis. Eu entrei neles meio que levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me treinou no nível pessoal. Quando eu comecei a orar pela minha igreja, daqui a pouco eu estava viajando o Brasil inteiro, fazendo treinamentos de intercessão, preparando a igreja, realizando ações proféticas em várias partes do Brasil, e junto com outras pessoas que também estavam no mesmo mover. E dentro desse nível de batalha a nível estratégico, a gente fala sobre tomadas de cidades, de regiões, de nações. Existe um projeto chamado Transform World, que é coordenado por um homem de Deus chamado George Orts. Eu tive a oportunidade de fazer parte dessa equipe quando eles vieram para o Brasil. Eu fui um dos organizadores de algumas conferências deles em Salvador, Vitória da Conquista e outros lugares. E esse mover do Transform World, movimento de transformação, eles estudam cidades que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo, como Cali, na época em que o tráfico de drogas caiu, Almolonga, que é uma cidade na Guatemala, que viveu uma transformação intensa. Então é sempre da seguinte maneira: tem pessoas que dizem assim: eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para conquistar uma cidade para Jesus por meio da oração. E eu quero que você
pense algo comigo aqui. Essa batalha da cidade não começa na cidade. Essa batalha da cidade começa na sua casa. Começa na sua guerra do dia a dia. Começa no seu viver diário, quando você, movido pelo Espírito Santo, guerreia pela sua família. Então, por exemplo, tem pessoas que não oram nem pela igreja dela, não paga nem o preço pela igreja que ela congrega, e ela está querendo fazer guerra em nível de cidade. Então, não existe como você entrar nesses níveis de guerra se você não se preparar da maneira certa. Então é importante você pensar o seguinte: Deus nos chama para a guerra à medida que Ele percebe que nós estamos conseguindo vencer as nossas próprias lutas no dia a dia, naquilo que a gente está enfrentando, naquilo que a gente está fazendo. Então ele começa a perceber o nosso progresso. Então ele vai aumentando os níveis da nossa guerra. Isso aqui não é uma busca, não é uma escada. Olha, eu vou agora entrar nisso aqui, e à medida que eu entrar nisso aqui, as coisas vão acontecer comigo e vai dar tudo certo, e eu vou progredir aqui nesse mover aqui, e vou crescendo, 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 crescendo. Não é dessa maneira, não é você quem busca isso, não é você quem vai nisso. Na verdade, o Espírito Santo ele vai te conduzindo, e à medida que o Espírito Santo vai conduzindo você, as coisas começam a acontecer pela ordem do próprio Espírito Santo. Então Deus não vai te levar para um nível de batalha maior se você não consegue vencer nesse nível aqui. Então não se preocupe com esse progresso, apenas lute, ore pela sua casa, pela sua família, pela igreja que você congrega, e à medida que você faz isso, você vai ter a experiência, e a experiência vai produzir em você a capacidade de lidar com níveis maiores de batalha. A gente vai falar um pouquinho mais profundamente disso mais para frente, sobre pessoas que têm um chamado específico para guerrear nesse nível de cidades, nesse nível de bairros, de estruturas onde Deus te chama para o nível maior. Existe uma realidade muito importante para que nós precisamos entender sobre a batalha espiritual. Talvez o que eu vou falar agora vai deixar você assim meio que, como assim? Mas uma coisa que eu quero que você entenda muito importante é que Deus não está em guerra contra Satanás. Como assim, pastor? Deus não está em guerra contra Satanás? Entenda algo aqui. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo pelo domínio do mundo. Não existe uma guerra. Deus guerreando com o diabo pelo domínio do mundo. Não existe essa guerra. Primeiro porque essa guerra seria injusta, e o nosso Deus ele é justo. O diabo não tem condições de guerrear. A Bíblia diz que quando Yeshua retornar, que ele destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Então imagine que ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, dos pés da igreja. Então não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Essa guerra espiritual que nós estamos falando, essa batalha espiritual, ela é nossa. Apocalipse vai deixar isso bem claro, e também lá em Gênesis vai dizer que eu porei inimizade entre ti e a serpente. E essa inimizade entre você e a serpente fala dessa guerra. Quando Paulo vai falar de batalha espiritual em Efésios capítulo 6, ele diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ele não fala a luta de Deus, ele diz a nossa luta. É claro que nessa luta Deus está conosco, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Mas essa luta é uma luta minha e sua. Por quê? Porque Deus não perdeu nada quando Satanás foi expulso do céu, nem tampouco quando o homem caiu. Quem perdeu fomos nós. O que nós perdemos? Nós perdemos o nosso território, a terra. Por isso a Bíblia diz que nos últimos dias Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, ou seja, do meu e dos seus pés. Então existe uma guerra entre dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Mas nessa guerra entre o reino de Deus, nós, os filhos de Deus, somos aqueles que vão guerrear contra o inimigo, e Deus vai estar conosco. Mas essa não é uma guerra de Deus, essa é uma guerra nossa. Como assim, pastor? É uma guerra minha, é uma guerra sua. Para quê? Para nós tomarmos de volta aquilo que nós perdemos. A parte maior Jesus já fez. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos tornou mais que vencedores. Então essa batalha começa lá em Gênesis 3,15, quando o homem cai, Deus então manifesta a palavra e dá por meio da palavra o decreto dessa guerra. E 1 Coríntios 15, 24 diz que Jesus vai entregar o reino ao Pai, e quando Ele fizer isso, nós então retomaremos o nosso lugar de glória. Essa guerra ela tem uma característica interessante. Existe uma série de ministrações que eu tenho, que nós vamos postar no nosso canal no YouTube, já tem algumas
ministrações lá que se diz superando as vantagens que o inimigo tem diante de nós. Mesmo sendo o inimigo derrotado, Satanás tem algumas vantagens. Uma delas é que ele é um inimigo invisível. Essa guerra, ela é uma guerra invisível. Ou seja, além de ser invisível, ela é multidimensional. Por quê? Porque ela tem expressões. Você não encontra o diabo na sua frente dizendo para você: vou destruir sua vida agora. Não. Esse inimigo invisível, ele usa alguns meios para alcançar a minha vida, alcançar a sua vida e tentar nos destruir. Um dos meios que ele usa é o mundo. As armas, a sedição, a sedução do mundo é uma das armas na mão de Satanás. E um dos maiores entendimentos que nós precisamos ter é que essa batalha ela tem 3 níveis. Ela tem um nível social, quando a gente fala do mundo, ou seja, o mundo, nós vamos viver nele, mas nós entendemos que nós somos pessoas que fazem distinção entre o sistema que existe no mundo e o planeta Terra. São 2 coisas bem diferentes. E estar aqui nessa terra está em constante guerra contra um impostor que tentou tomar a terra dos homens. E nessa guerra ele vai usar o contexto social do mundo. A gente não vai poder falar tudo agora porque não dá tempo, mas uma aula específica a gente vai falar dos 3 inimigos na batalha. E também uma batalha pessoal entre a carne e o espírito. Nessa guerra, você sabia que o maior inimigo não é o diabo? Nessa batalha espiritual, o maior inimigo é a sua natureza carnal. Por quê? Porque a sua natureza carnal, ela pode sabotar toda a sua ação espiritual. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 5, 19, 20 em diante, que a gente tem que crucificar a carne, manter ela sob controle para que o Espírito Santo possa nos governar. E é também uma batalha sobrenatural entre nós, discípulos de Jesus, e o império das trevas. E para você entender isso, nós precisamos, por exemplo, conhecer o nosso inimigo. O que a Bíblia diz sobre ele? O que a Bíblia fala sobre ele? A Bíblia vai dizer que ele é o príncipe das trevas, que ele é o Deus desse século. Eu não vou ler tudo não que está no material, porque o tempo não deixa. Mas ele tem vários nomes e a Bíblia vai deixar bem claro que ele está vivo e ativo no planeta Terra, ou seja, ele está agindo. E essa ação ela vai ser contra a igreja, ela vai ser contra as pessoas que têm a autoridade de Jesus. Porque você que tem a autoridade de Jesus tem a capacidade de destroná-lo, tem a capacidade de tomar o território que é dele. Além disso, a batalha ela é invisível, ela está sendo travada na terra, e quando ela acontece à nossa volta, sem que muitas vezes a gente venha perceber. Então a primeira coisa que você precisa entender é que não é que você que escolhe: eu não gosto de batalha espiritual, não quero participar. Não, você está nessa guerra, irmão. Em que nível você está, eu não sei, mas você está. E quanto mais preparado você estiver, mais chances você vai ter, não somente de estar de pé, mas de levantar aqueles que foram caídos, de levantar aqueles que foram destruídos pelo inimigo e de libertar aqueles que estão em prisões. A boa notícia é que nós não estamos só nessa guerra, nós temos um general, o Senhor dos Exércitos. Ele está conosco e, além dele, nós temos recursos espirituais nessa guerra que são muito poderosos, para você entender o que eu estou falando. Muitos filhos de Deus não entendem o poder espiritual que está à sua disposição. Além da autoridade que nós temos, do nome de Jesus, nós vamos falar das nossas armas de guerra mais para frente, nós temos também um exército poderoso de anjos que estão guerreando ao nosso favor. Hebreus 1,14 vai dizer que eles são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação. Então, para você entender o que eu vou falar agora, os anjos, eles são aliados nessa guerra. Se você for olhar todo o contexto de guerra espiritual na Bíblia, você vai perceber que os anjos, eles aparecem sempre favorecendo os homens, sempre lutando pelos homens, como no caso de Daniel, como no caso de Pedro, quando Pedro é preso. E uma coisa interessante, né, que muitas pessoas não entendem. Eu tive uma experiência muitos anos atrás. Eu estava em uma conferência e uma pessoa foi ministrar, e essa pessoa era uma pessoa de grande influência nas nações, muito usada por Deus, um general de Deus, né? Uma das pessoas com grande poder espiritual. E essa pessoa então entrou, e quando ela entrou, o Senhor abriu os meus olhos espirituais e eu vi um monte de anjos, como um contingente protegendo esse homem. Quando eu vi aquilo gerou uma intriga no meu coração, assim, eu comecei a me questionar e disse: Deus, tantos anjos para proteger um homem só? E então o Senhor me disse algo muito forte naquele dia. Ele disse:
de acordo com o seu nível de guerra, eu estabeleço a sua guarda, a sua proteção. Sabe o que isso significa? Que à medida que você vai crescendo nos níveis espirituais, Deus vai aumentando a sua proteção espiritual. Nós vemos um exemplo bíblico do que eu estou falando no caso de Eliseu, quando Eliseu é cercado pelo exército da Síria, e nós vemos ali que existia um exército inteiro protegendo ele. O moço de Eliseu diz carros, cavalos e cavaleiros, significa um exército inteiro, porque Eliseu tinha um nível de guerra a nível de nação, ele era um profeta para uma nação. Então nós não estamos só. Uma boa notícia, né? Eu quero que você que está me ouvindo agora, que está fazendo essa aula, uma boa notícia é que nós estamos do lado certo. Eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, que têm medo de candomblé, de macumba, tem medo de bruxaria, tem medo de que... Tem pessoas que vê ali, passa ali, vê uma bruxaria, passa por longe. Eu quero te falar algo aqui muito importante, quero que você entenda isso e você guarde isso no seu coração. Você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Sabe o que isso significa? Que você e Deus, você com Deus, você vai viver o que está escrito no Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso mesmo. Então eu tenho uma proteção. Os anjos são recursos, e aqui no nosso material a gente explica todas as classes de anjos que existem. A gente não vai entrar nesses detalhes porque o tempo não deixa. E dentro dessa perspectiva dos anjos, algumas observações que a gente tem que fazer, por exemplo, é o seguinte: eu vivi uma época na igreja, não sei se você é dessa época, em que o movimento pentecostal estava em grande ênfase e você falava mais dos anjos do que da presença do Espírito Santo. Tinha até música, né? Tem anjos voando nesse lugar, e o povo amava, e a música não exaltava os anjos, mas era interessante porque eu estive em lugares onde as pessoas estavam adorando a Deus e ali se esforçando para buscar a presença de Deus, e às vezes alguém dizia assim: o anjo de Deus está aqui, ou o anjo chegou, e havia um reboliço, um mistério começava em torno do anjo. Mas os anjos não recebem adoração. Os anjos são os nossos conservos, os espíritos ministradores. Eles também não obedecem a nossas ordens, eles obedecem à voz da palavra de Deus. Salmo 103, versículo 20, eles obedecem à voz da palavra de Deus. Mas esses espíritos ministradores não devem ser adorados, não devem, eles nunca entregarão um outro evangelho, como a história de algumas seitas que existem, que diz que o anjo veio e entregou o evangelho. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, que mesmo que um anjo do céu venha e vos anuncie outro evangelho que não seja aquele que nós temos pregado, esse evangelho é maldito, ele é anátema, ele não vai funcionar. E uma coisa importante nós entendermos é que nessa guerra nós precisamos conhecer todas as vantagens e desvantagens que nós temos. E nós temos desvantagens, pastor? Temos. Já falei uma delas: o nosso inimigo, ele é invisível, ele pode estar nesse momento fazendo qualquer cilada, armando qualquer coisa nesse momento, e você simplesmente não sabe por quê, porque ele é invisível. E como invisível, você não vai saber o que ele está fazendo ou como ele está agindo, você não vai saber. Então qual é a melhor maneira de me preparar? O que eu posso fazer? Você precisa ter uma intimidade muito profunda com Deus. Você precisa ter uma intimidade muito poderosa com o Espírito Santo. Sabe para quê? Para que você não seja enganado por ele. Mas é muito importante nós conhecermos quem é esse inimigo, o que ele faz, né? Então, aqui no nosso material a gente tem um estudo totalmente completo, né, sobre quem é Satanás, como ele foi criado, as atividades dele, os nomes que ele tem, e como o reino de Satanás, ou o império dele, é estabelecido através de espíritos, de demônios e tudo mais. Esses espíritos malignos, eles guerreiam juntos. Jesus deixou isso bem claro quando ele disse que a casa dividida, ela não subsistia. A grande pergunta nisso tudo, que você talvez deve estar se fazendo, é: mas eu não conheço muito o mundo espiritual, eu não vou estar vulnerável nessa guerra? Eu sempre digo que você não precisa conhecer o mundo espiritual, você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai governar no mundo espiritual, porque você também é rei. A Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Mas
essa guerra maligna, essa guerra espiritual, o território mais disputado desde antes de você nascer, desde antes de tudo acontecer, qual é o território que Satanás tem mais interesse? Satanás está interessado em geografias? A resposta é não, ele não está interessado em geografias. Ele está interessado em pessoas. Apocalipse 18 fala da grande Babilônia, que é uma representação do reino das trevas, e vai dizer que ela mercadejava a alma dos homens. Quando Jesus expulsava demônios, um dia os fariseus disseram para ele: você expulsa demônio pelo dedo de Belzebu, você é o príncipe das trevas. E Jesus então deixa bem claro, naquele momento, que ele está expulsando os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo. E ele diz: se eu então expulso os demônios, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Jesus está dizendo que o território que está sendo disputado não é geográfico. Não adianta você querer conquistar geografia se você não conquistar o principal território. E o principal território são pessoas. Isso mesmo, pessoas são o principal território. Por isso, quando Deus te coloca na batalha, Ele te coloca para que você seja um libertador. E aí, o que você vai fazer? Você vai entender como funciona a ação demoníaca. A ação demoníaca, ela funciona da seguinte maneira: ele vai tentar usar pessoas, e à medida que ele usa pessoas, ele vai tentar governar lugares. Então, para você entender isso, é preciso você entender que, assim como Deus precisa de um corpo na terra para mover-se, para fazer, Satanás também vai encontrar corpos, pessoas que vão estar vulneráveis espiritualmente, que estão debaixo desse domínio, desse governo. E essas pessoas debaixo desse domínio, desse governo, elas vão viver conquistando territórios para o Satanás. E esses territórios que elas conquistam, começam a estabelecer culturas, modelos, padrões, que às vezes você chega a desacreditar de que ainda existe algum tipo de humanidade ali. Na verdade, há um progresso espiritual negativo. Quando o reino de Deus chega, a primeira coisa que ele faz é estabelecer a cultura dos céus. E a cultura dos céus traz o homem de volta ao propósito original de Deus, que é ser um filho semelhante a Jesus. E nessa guerra espiritual, Satanás vai sempre lutar para tomar pessoas, para tentar governar pessoas, porque ele entende que é esse governo das pessoas. Ele entende que essa ação na vida das pessoas, ela faz com que as pessoas se tornem um representante das trevas naquele lugar. Então, qual é o segredo para nós tomarmos territórios? É conquistarmos pessoas. É entendermos que as pessoas são o nosso objetivo e não os lugares geográficos. Eu acho que um dos erros mais terríveis que o movimento de batalha espiritual cometeu no seu início foi focar em geografias e esquecer das pessoas. As geografias são importantes, as culturas são importantes, mas as pessoas são o nosso objetivo principal. Se você não entender isso, não vai adiantar você ser um bom guerreiro, porque o guerreiro verdadeiro tem que ter o coração do seu rei. E o nosso rei, ele ama pessoas. E como ele ama pessoas, o nosso interesse na batalha tem que ser de conquistar pessoas, de conquistar territórios e abençoar vidas, abençoar pessoas. E dentro dessas ações malignas, Satanás trabalha por meio de influências demoníacas, possessões demoníacas. A gente não vai falar disso agora, porque esse assunto a gente vai tratar na matéria libertação. Mas a gente vai entender alguns princípios importantes desse fundamento da batalha espiritual. Nós temos apenas 7 minutos, né? E nós vamos... Acho que nesses 7 minutos não vai dar para a gente falar os temas que eu quero falar. Mas nós vamos deixar para falar na próxima aula sobre os 3 campos de batalha que existem. Os 3 campos de batalha onde Satanás guerreia. E você vai entender que esses 3 campos de batalha envolve você está nesses 3 campos de batalha. O resumo de tudo que a gente falou hoje é o seguinte: qual deve ser o meu papel na batalha espiritual? Eu, como discípulo de Jesus, o que eu devo fazer, pastor? Eu devo sair por aí ungindo os lugares, orando pelas pessoas? Você não precisa fazer isso se você não tiver uma direção de Deus. Geralmente quem faz isso tem uma direção do Espírito Santo para fazer. Mas você precisa entender que a batalha espiritual é uma realidade todo dia. Você hoje precisou guerrear, né? Se você for analisar, você precisou orar por alguém. Se você não fez isso, vai acontecer, alguém vai buscar você, vai pedir oração de alguma maneira. E o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso entender que eu preciso estar preparado. Eu quero fechar essa aula usando aqui esses últimos minutos dizendo o seguinte:
Existem 3 grandes erros que nós podemos cometer na batalha espiritual. O primeiro grande erro é nós acreditarmos que já vencemos totalmente e ignorar as ações do diabo. Esse erro muitos discípulos cometem e são surpreendidos com a queda. O segundo grande erro é nós entrarmos na batalha sem se preparar. A história de Gideão nos ensina muito sobre isso. Ele tinha 33 mil homens. Deus falou: quem for covarde do caminho volta. Voltaram 23 mil, ficaram 10 mil. Dos 10 mil que ficaram, eles não eram covardes, eles eram valentes, mas eles eram despreparados. Eles não tinham preparo. E quando eles foram beber água, eles ficaram vulneráveis ao ataque do inimigo. Então existe muita gente que tem muita fé na igreja. Eu conheci gente de muita fé na igreja que se deu mal fazendo batalha espiritual, porque tinha muita fé, mas não tinha preparo. Então era aquela pessoa que diz: não, eu vou lá, eu vou fazer, porque o diabo já está derrotado e coisa e tal. Só que a pessoa se esquece que existe uma vantagem muito grande nesse inimigo. Esse inimigo que a gente vai enfrentar, ele já enfrentou guerreiros de Deus muito mais experientes que nós. Homens de oração muito mais poderosos que nós. Homens de oração que tinham uma vida muito mais profunda que a nossa. E você sabia que muitos deles caíram? Muitos deles foram derrubados, vencidos pelo tempo, vencidos pelo cansaço. Então não adianta querer ter empolgação. Você precisa ter o coração disposto a se preparar. E um coração disposto a se preparar vai levar você a experienciar intimidade com Deus. E o terceiro grande erro que as pessoas cometem é querer fazer guerra sozinho. Você não pode fazer isso. Quando todas as vezes que Paulo usa a expressão guerra espiritual, ele usa ela no plural. Ele nunca vai dizer a minha guerra, ele nunca vai dizer a sua guerra, ele vai dizer a nossa guerra. Sabe o que isso significa? Que você não pode guerrear só. Quando o profeta Elias estava na caverna, por guerrear só, Deus vem até ele e diz para ele: olha, você vai fazer aliança com 3 pessoas. Quando você sair daí, você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir Jeú, rei de Israel, e você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Em outras palavras, Deus está dizendo: faça alianças. E se você é alguém que quer vencer na guerra espiritual, existe pelo menos 3 alianças que você precisa honrar. Definitivamente honrar. A primeira é com Deus. Você deve honrar a sua aliança com Deus, obedecendo, trazendo sempre um coração devoto a Ele, um coração disposto a honrá-lo. A segunda aliança que você deve honrar é a aliança com seus pastores, com seus líderes. Por quê? Porque todos nós precisamos de direcionamento, proteção, para estar envolvidos com a guerra. Por mais que você seja uma pessoa que cresceu espiritualmente, você nunca vai crescer tanto que você não precise de alguém para liderar você. Não existe isso. Não existe isso em lugar nenhum. Jesus nos ensina que a gente tem que estar debaixo dessa supervisão. Sabe por quê? Porque existem pontos cegos na sua alma. Existem pontos cegos na sua vida. Então você tem que honrar a liderança com seus pastores, com seus líderes. Às vezes tem pessoas que começam a guerrear dentro da igreja e elas começam a perceber alguma coisa errada dentro da igreja. Ao invés de fortalecer a aliança com os líderes para protegê-los com oração, as pessoas começam a se rebelar, a ter atitudes que não são atitudes corretas. E essas atitudes começam a prejudicar a pessoa. Por quê? Porque uma das maneiras de Satanás ganhar vantagem sobre nós é nos levar a quebrar princípios. Quando você quer o princípio, você fica exposto, vulnerável. E a terceira aliança que você precisa honrar a sua aliança com os seus irmãos. Isso mesmo. Você precisa honrar a sua aliança com seus irmãos. Sabe o que isso significa? Significa que existem pessoas que têm uma aliança com você. Existem pessoas que Deus levantou para orar com você. Existem pessoas que Deus levantou para ter uma parceria com você. E essas pessoas, elas precisam ser honradas. De que maneira? Entendendo que sozinho você não vai chegar muito longe não. Principalmente nesse assunto batalha espiritual. Então, nessa primeira aula eu quero que você entenda isso. Nós vamos fechar, temos 2 minutos, dizendo primeiro, existe uma batalha, ela está acontecendo. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, você está nela. Você mesmo, você está nela. Terceiro ponto, você precisa se preparar para essa batalha. Você precisa ter consciência, mas você precisa também estar preparado. E o mais importante, você precisa guerrear aliado com a igreja, com as pessoas que caminham com você, com as pessoas que estão ligados a você, para que você possa viver a experiência de não só guerrear, mas de ter sucesso.
Nesses 26 anos de guerra contra o inimigo, eu já apanhei muito, também já bati muito. Mas eu procurei guardar alguns princípios que me protegem até hoje. Então nós vamos fechar aqui esse ponto. E semana que vem, ou melhor, semana que vem não, quinta-feira, a gente vai estar gravando a segunda aula. A gente não definiu o horário ainda, mas não será à noite. Vai ser durante o dia, nós vamos fazer a transmissão, porque nós vamos estar fazendo de um cowork, um lugar exclusivo para isso. Provavelmente nossas aulas ficarão sendo gravadas nesse lugar. E vão ficar disponíveis também no nosso canal no YouTube. Mas nós vamos falar semana que vem sobre os 3 campos de batalha. Como você pode se sair, como você pode se mover nesses 3 campos de batalha. Que eles acontecem todos os dias. Eles acontecem agora, eles estão acontecendo nesse momento. E eles não vão deixar de acontecer. Espero que ao final de toda a matéria você tenha um entendimento de algumas verdades sobre batalha espiritual. A primeira delas, você e Deus é a maioria. A segunda, você tem condições de vencer essa guerra. A terceira, nós fomos chamados para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Efésios 3,10 diz que Deus vai fazer com que diante dos potestades e principados a igreja se revele. Você é a igreja, então é para você. Tá bom? Nós vamos ter mais tarde um link aí que vai estar enviando para as pessoas que ainda não se inscreveram no curso, mas nós vamos ter também enquetes no nosso grupo do Telegram sobre a aula de hoje. A gente vai abrir o grupo, não hoje, amanhã, pela manhã o grupo vai ser aberto para comentários. Então se você assistiu a aula, eu estava olhando aqui no meu aparelho e 48 pessoas estão assistindo a aula. Quero mandar um shalom aí para todos, não deu para a gente falar com vocês porque eu não tenho visibilidade de quem está online e de quem não está. Mas aqui eu quero mandar um shalom para todos os que estão aí. E se você tem alguma pergunta, pastor, eu tenho perguntas. Estou olhando aqui para ver se eu consigo visualizar, mas não estou conseguindo. Se você tem alguma pergunta, você vai anotar essa pergunta para que você possa ser respondido nos nossos grupos do Telegram. Nós daremos a resposta no grupo do Telegram. E também algumas respostas no grupo do WhatsApp. Mas o grupo que nós usaremos com mais frequência é o grupo do Telegram. Nós teremos uma enquete também, falando um pouquinho sobre a aula. E eu quero que você participe. Como você sabe, é sem custo. Você não está pagando nada para estar aqui aprendendo. Nós temos o material, a gente vai falar dele no final da matéria. E você também não é obrigado a adquirir esse material para fazer a escola. Mas a única coisa que a gente quer é que você valorize o tempo que está sendo investido para te ensinar, para te instruir, para fazer com que você se prepare para algo que Deus tem na sua vida, para que você se prepare para algo que Deus quer fazer na sua vida. Esse assunto que nós acabamos de iniciar, a batalha espiritual, é um assunto onde a gente tem visto muitos filhos de Deus errarem. E Deus deixa bem claro que os seus filhos erram ou sofrem quando não existe conhecimento verdadeiro da palavra. Então você vai ter a oportunidade de conhecer, de se preparar, de estar equipado, não somente para orar por pessoas, não somente para orar pela sua igreja, mas para orar pelo seu bairro. Talvez Deus te colocou em um bairro agora, em um lugar em que você precisa estar ali para a libertação acontecer naquele bairro. Talvez Deus te colocou em uma igreja onde você precisa ser um instrumento de oração para mudar a realidade dessa igreja. Talvez Deus colocou uma pessoa no seu caminho e você tem tido muita dificuldade para orar por essa pessoa, e você vai ter a oportunidade aqui de aprender, de se capacitar para que a sua vida seja um instrumento nas mãos de Deus e outras pessoas sejam fortemente abençoadas. Que Deus em Cristo te abençoe, guerreiro de Deus, você obreiro aprovado, você que se tornará um ministro aprovado da palavra. Que Deus te abençoe grandemente para que você possa experimentar o novo de Deus. Tem algumas novidades que a gente está trazendo para esse mês de fevereiro, o mês que vai iniciar. O ano começou nesse instante, a gente já está pensando em fevereiro. Mas tem algumas novidades, uma delas é um movimento que nós estamos iniciando na área de sexualidade, chamado Pureza Sexual. Se você me acompanha pelo Facebook, você viu lá que eu fiz uma postagem no Instagram, Pureza Sexual. Se você quer nos seguir lá no Instagram, esse movimento vai ser voltado a trabalhar com pessoas que são viciadas em pornografia. Essa é uma das batalhas mais terríveis, principalmente dentro da igreja. E nós temos um ministério há 17 anos trabalhando com isso, temos algumas mensagens no nosso canal e estamos preparando um material exclusivo, um programa de libertação para pessoas viciadas em pornografia, para pessoas que são reféns desse mal.
dentro da igreja, líderes, às vezes pessoas, a juventude hoje, muitas vezes. Então nós estamos preparando um programa de libertação funcional que vai abençoar muita gente através de um movimento chamado Pureza Sexual. Então, se você está nos acompanhando nas redes sociais, vai ter mais novidades, a gente vai estar postando alguns vídeos e você vai estar conosco para ser um instrumento de Deus para abençoar e libertar pessoas. Um beijo no seu coração, graça e paz, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.